Esse foi o Thorns of the Carrion e agora eu vou apresentar uma, uma última banda de, de Death Doom Metal e eu deixei ela, né, vai ser a minha sétima, dentro desse subestilo Doom Death Metal, vai ser a minha sétima banda que eu vou apresentar. Banda não, né, mas disco mais especificamente. E eu deixei ela por último, porque, assim, esse eu digo sem nenhuma vírgula, sem nenhuma hora veja, sem nenhum porém, sem nenhuma modalização. Esse eu digo na lata. Esse é um clássico. Esse disco é um clássico. E essa banda é uma banda clássica. Embora ela nunca tenha ficado tão afamada quanto as grandes bandas de death metal americanas, é mais uma banda americana, não tenha atingido o prestígio das principais bandas de death metal americana, como Incantation, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Obituary, D-Side, essas bandas que a gente cita como as bandas clássicas, Autopsy, Incantation, né, já falei, essas bandas clássicas do death, né, do death americano, é uma banda que, assim, devia estar, por mérito, pela qualidade na música que eles fazem. Bom, de que banda eu estou falando? Eu estou falando do Cyanide, em especial, eu estou falando desse disco aqui, que é o segundo disco do Cyanide, A Descent into Hell, lançado em 1994, foi lançado pela Red Light americana. Essa edição que eu tenho aqui é a First Press, é a edição da Red Light. Um disco absolutamente clássico do Doom Death americano. Eu tenho aqui também a versão que foi lançada em vinil, uma baita edição, lançado pela The Crypt Dark Symphony, edição limitada e numerada, 666 cópias, a minha 151. Olha a grossurinha do, né? É um vinyl book, né, cara? A grossura. É uma versão dupla com um vinil dourado com black splatter. Uma versão muito legal de um disco maravilhoso. Essa capa aqui eu tenho a impressão que é do Bruegel, né? Do Peter Bruegel, aquele pintor holandês, né? Que tinha umas capas assim, fez aquela Triumph of Death também, né? Aliás, eu acho que isso aqui é um detalhe, né? Da Triumph of Death, não é? Eu acho que é. Bom, tá com todo jeito de ser a pintura do Bruegel, e eu acho que isso aqui é um detalhe da Triumph of Death, se eu não estiver enganado. Não, estou enganado sim. Aqui atrás está escrito Cover Painting by the Limborg Brothers, Limborg, chamado Inferno, do início do século XIV. Nossa, então é mais antigo que o Bruegel isso, que o Bruegel. Bom, tá aí o A Descent into Hell. Que a gente pode dizer desse disco absolutamente fuderoso do Cyanide? Bom, para começar assim, isso aí eu já até falei também num vídeo passado aí, o Cyanide é a banda que definiu o que é o Doom Death americano. Eles que, sim, definiram esse estilo. Todas essas características que eu estou atribuindo ao Doom Death tipicamente americano, headbanging, cru,
coisa mais física, mais mundano, nada de romantismo, pouca melodia, todas essas características são as características do som do Cyanide. Tem outras bandas também que ajudaram a definir esse Doom Death tipicamente americano, né? Assim, agora de cabeça aqui eu falaria duas, né? O Mythic, do qual eu já falei anteriormente em outros vídeos aí, né? E também o Derketa, né? O Derketa. E o Derketa e o Mythic são formações inteiramente feitas por mulheres, né? Tem essa característica interessante. Até tinha integrante de uma que tocava na outra, do Mythic que tocava no Derketa e tal. Eu acho que a Terry Hagen, que era a baterista, tocava nos dois. Bom, mas enfim, é esse som que eu estou chamando desse Doom Death tipicamente americano. Quem estabeleceu esse cânone, claro, tem a importância do Derketa, tem a importância do Mythic, mas principalmente é o Cyanide. Nesses dois discos em especial. Esse é o segundo deles, o Ascent into Hell, que é de 94. E tem o primeiro deles, que também é absolutamente clássico, The Dying Truth, e lançado acho que em 92. Também maravilhoso. Assim, eu escolhi esse porque, pro meu gosto, eu acho esse aqui até mais radical do que o The Dying Truth, então eu botei esse A Descent into Hell. Mas o que a gente pode dizer, além de tudo que eu já falei do Cyanide, né? Ó, aqui as minhas anotações. É o segundo full da banda, né? Lançado em 94. É o legítimo Doom Death americano. Isso aqui é o legítimo Doom Death americano. Sóbrio e nada melancólico. Tem ênfase no peso e nessa coisa física e não em emoções, em criar climas emotivos. Não é essa a onda do Doom Death americano e do Cyanide. Riff super cat e headbanging, excelentes, com algum chugging, interessante isso, né? Porque Doom Death em geral não tem muito chugging, mas aqui no Cyanide ele tem. E o que dá esse chugging no Doom Death aqui, ele dá mais esse aspecto de um pouco mais de agressividade que o Doom Death americano tem. O Doom Death inglês tem muito pouco chugging, ou não tem chugging. Aqui você acha um pouco mais na música do Cyanide. Isso é um dos elementos que faz com que esse tipo de Doom Death americano e do Cyanide em particular tenha um quê mais agressivo do que o Doom Death das bandas inglesas, por exemplo. Aqui tem uma outra coisa interessante. A afinação das guitarras é das mais graves que eu já ouvi. Das mais graves. Inclusive é muito engraçado, porque se você põe quando você põe para tocar na caixa de som, cara, pelo menos a minha caixa de som, ela dá um sinal de que vai dar pau, sabe? Ela começa a dar um zumbido esquisito, como se tivesse assim um limite dela de aguentar. Tal é como é grave o som. E eu li uma entrevista há mais tempo atrás com o líder do Cyanide, o baixista vocalista, que agora esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele. Ele tem um nome assim um pouco diferente. É o Mike não sei o que. É esse sobrenome, Capola, um troço assim. Tem um sobrenome um pouco esquisito. E aí o cara perguntava pra ele, bom, mas vem cá, por que vocês botaram tão baixa afinação, né? Aí o cara falou uma coisa engraçada. Ele disse assim, Mike Perun, Perun, sobre o nome dele, Mike Perun. Aí ele disse o seguinte, cara, assim, a gente queria tocar pesado e tudo, mas assim, não foi exatamente intencional isso, não. O problema é que a gente não sabia afinar os instrumentos.
A gente não sabia afinar os instrumentos. Quer dizer, a gente sabia afinar, assim, deixar o instrumento afinado entre as cordas, né? E os instrumentos na mesma afinação. Guitarra com o baixo. Mas a gente não sabia fazer a afinação que se diz assim, né? Absoluta. A gente não sabia fazer. Então, assim, a gente começou a tocar, viu um registro que soava legal e afinamos só entre nós, né? Então ele alega que foi mais por ignorância musical do que por qualquer outra coisa, esse registro tão baixo da guitarra. Pô, mas seja lá qual for a razão mesmo, não tem nenhuma razão para acreditar que essa história não é verdadeira, deve ter sido isso. O fato é que funcionou, ficou muito pesado, mas muito pesado. É um dos troços mais Daltônico que eu já ouvi, é esse, em particular, esse disco do Cyanide é mais do que o primeiro, é mais Daltônico do que o primeiro. Bom, e as duas últimas observações que eu vi aqui, vocal absolutamente cavernoso de death metal, vocal totalmente death metal esse aqui, cara. Não tem, assim, emoção, não tem, não, é aquele troço rude mesmo do death metal. E aí é que é interessante, né? Porque, assim, todas as bandas que eu falei até agora, eu dizia que a parte Doom se sobressaía à parte death. E aqui no Cyanide, eu diria que não. Aqui eles são uma banda de death metal. No espírito mesmo, eles são death metal. Embora, assim, quase o tempo todo eles sejam arrastados, o espírito mesmo é esse espírito grosso do death metal, sabe? Esse espírito do peso descomunal. E uma última observação sobre o Cyanide é que eles estão na ativa até hoje, esses caras estão. Desde o começo dos anos 90, esses caras estão até hoje na ativa. Lançaram discos legais, depois desses dois primeiros, eles ainda lançaram discos legais e tudo. Acho que ainda é uma banda que faz discos relevantes e tudo, mas assim, igual esses dois primeiros, eles nunca mais gravaram. Esses dois primeiros, esse que eu acabei de apresentar, que é o segundo, A Descent into Hell, e o outro que é o The Dying Truth, que é o primeiro deles, igual a esse cara, eles não conseguiram mais fazer algo assim tão foda quanto isso, não. Bom, para quem acompanhou na conta, eu cheguei a 23 discos com esse agora do Cyanide. Eu terminei agora essa subseção de Doom Death, terminei. Então, recapitulando, né, na semana passada, eu apresentei tudo dentro dessa ideia dos 25 discos de death metal old school, mais obscuros, de 1988 até 1995, segundo aqueles critérios que eu apresentei no primeiro dia, os 25 discos. Aí como é que eu fiz, né? Vamos recapitular aqui. Apresentei os discos de death thrash metal, né, que considerava, né, que ainda estava assim, com muitos elementos de thrash. Apresentei lá vários discos dessa subdivisão do death metal old school. Depois eu falei sobre os discos que eu considerava de death metal mais puro, e indiquei vários discos lá, foi a subseção que eu mais indiquei discos. Depois eu apresentei só poucos discos, acho que foram 3, de uma coisa que eu chamei de death metal old school mais brutal, né, com uma tendência mais à brutalidade, que queria dizer, não eram discos de brutal death metal, mas já eram discos que indicavam um movimento do death metal old school para o brutal death metal, embora ainda fossem, eu ainda classificarei como discos de death metal old school. Agora eu fiz, terminei nesse vídeo dessa semana, fiz essa sessão com essa subseção com os discos de Doom Death Metal, que é um estilo absolutamente fundamental no Death Metal Old School também. Apresentei vários, indiquei vários discos, fiz várias indicações de discos, e cheguei a 23 discos. Bom, aí sobraram 2 discos que eu vou apresentar agora, que ficaram um pouco perdidos assim, sem ter uma classificação entre essas 4 que eu apresentei. E talvez alguém tenha notado que eu não apresentei, por exemplo, vamos dizer assim, um subestilo
que é usual se apresentar quando fala de death metal, que é o techno death metal. Calma, por techno death metal eu não quero dizer death metal misturado com dance music. Não é isso. É death metal técnico, né? Daquele estilo daquela escola do atheist, do death a partir do human, do... quem mais que tem aí? Do Cynic, né? E outras bandas aí. Aí depois umas bandas posterior a isso, já que eu acho que já não tá muito bem no death metal old school, né? Já umas bandas assim, Origin, uns troços assim que já tá... Não sei nem como classificar direito isso, Cataclisme, essas bandas que é meio brutal death metal, meio coisas super técnicas, né? Necrófage, esses troços assim. Mas aí já tá fora do propósito, porque isso já não tá dentro do guarda-chuva do old school death metal. É death metal, mas dentro do old school. Mas dentro do old school existe essa categoria, né? Do techno death metal técnico, né? Do death do human, né? Essas bandas que eu falei, a Atheist e tal. Cara, mas o negócio é o seguinte, eu nunca gostei muito desse tipo de banda. Nunca gostei. Eu tenho aí o Atheist, tenho os discos clássicos, tenho o Cynic, que é até a banda que eu mais gosto dessas de techno death metal. Mas assim, não é um estilo que eu curta muito, eu não gosto de coisa muito técnica, assim, em geral eu não gosto de coisa muito técnica em metal, com algumas exceções. E, bom, calhou que uma banda, um disco de techno death metal entrava em todas as minhas classificações para escolher os discos desses vídeos. Então, eu coloquei esse único disco que seria o representante do techno death metal, vamos dizer assim. É uma banda italiana. Esse disco que eu vou mostrar deles foi lançado em 1993, foi lançado pela Contempo, que é lá da Itália, foi lançado em vinil, esse eu não tenho, esse disco, como muitos daqueles discos de death metal de gravadoras menores do começo dos anos 90, tá uma fortuna, né? De 100 euros para mais esses discos. Para mais mesmo, 200, por aí, 250, enfim, uma fortuna que os caras pedem para esses discos, né? Isso aí eu não pago. Bom, mas então, o que eu tenho aqui é em vinil, eu tenho dessa banda, desse disco em especial, um relançamento em vinil, feito pela Ordo, que eu acho que é lá da própria Itália, agora eu não tenho certeza. Bom, a banda é essa aqui, Electrocution, da Itália. E esse disco é o full length deles, o debut, o disco de estreia, Inside the Unreal. Inside the Unreal. Inclusive aqui está escrito, né? 20º aniversário, edição limitada de 20º aniversário. Então, 20º aniversário, 93, 93, 2003, 2013, né? Já tem 10 anos. Essa versão já tem 10 anos, né? Esse disco já está fazendo 30. Bom, deixa eu até ver aqui qual é a cor do vinil, que eu nem me lembro mais. Não, o vinil é preto. Não sei se teve uma versão colorida ou não, esse aqui. Bem, eu tenho também desse Inside the Unreal a versão mais antiga, que é essa daí, é a versão do 20º aniversário, que saiu em CD, eu tenho ela aqui, tá aqui. É a mesma coisa, dessa versão em vinil. E eu tenho também um relançamento mais recente da Dark Symphonies também, que a Dark Symphonies e da Dark Descent, eles relançam muita coisa antiga de death metal, né? Essa versão aqui deles, Inside the Unreal. E o bacana dessa versão é que vem com as demos que são muito boas, muito boas. A versãozinha é dupla, inclusive, ó, do Inside the Unreal, do Electrocution da Itália. Bom, o que a gente pode falar sobre o Electrocution da Itália?
além do que é uma excelente banda, excelente banda. Esse é o primeiro full length deles, Inside the Unreal, de 93. Cara, sem dúvida nenhuma, é o melhor disco de death metal já gravado na Itália. Não consigo pensar em nenhum outro, a menos que seja disco que eu não conheça. Assim, que chegue perto desse disco do Electrocution. Como eu disse, é um disco técnico de death metal, desse negócio que eu estou chamando de techno death metal. E ele lembra bastante o Death do Human, e também o Disincarnate do James Murphy, né? Daquele... como é que é? O disco do Disincarnate, aquele com... Foi até lançado no Brasil. Carry On Kind, não sei o quê. Esqueci como é que é o nome daquele disco. Dream of a Carry On Kind. Eu acho que é isso. Dream of a Carry On Kind. Do Disincarnate. Então, esse Electrocution lembra tanto o Disincarnate do James Murphy, desse disco aí, quanto o Death do Human. Mas eu diria que ele é mais brutal. Esse Electrocution é mais porrada do que, mais porrada do que o Death e mais porrada do que o Disincarnate. É bem técnico, mas é mais porrada, mas bem técnico, até com as partes meio jazzísticas, né? Que muitas dessas bandas, principalmente o Cynic, gostava de fazer. E assim, ao contrário de muitas dessas bandas, por exemplo, já vou falar até, o Cynic eu gosto, daquele disco Phobos, acho que é Phobos que chama o disco do Cynic, aquele primeiro debut deles. Eu acho um disco excelente, aquele disco muito bom, eu gosto bastante daquele disco, né? Tem umas partes meio de jazz, os caras estão tocando jazz com pegada death metal, mas assim, estão tocando jazz. Eu acho um disco, puta disco, gosto muito daquele disco. Mas assim, cara, por exemplo, o Atheist eu já acho um pouco chato. Eu já acho um pouco autoindulgente o Atheist. Já acho assim, os caras estão querendo mostrar que eles sabem tocar, eles estão fazendo música para músico. Estão fazendo música quase que para ser aprovado por músicos, sabe? Quase a sensação de que eles estão fazendo uma prova de música, sabe? Cara, eu acho muito desagradável quando eu sinto isso numa banda, muito desagradável, de que o cara tá fazendo exercício, ele não tá fazendo música, ele tá fazendo exercícios musicais. Eu acho muito pé no saco quando eu sinto esse negócio. E em muitas dessas bandas de techno death eu sinto isso. Nunca curti muito esse estilo por causa disso, acho que me soa muito artificial em geral. Mas aqui no Electrocution não. E olha a minha anotação. Nunca soa chato, arrogante ou autoindulgente. É isso, cara. Os caras estão preocupados em fazer música. Aí eles acrescentam aquelas coisas todas dele, que eles têm lá. Os caras sabem tocar, eles gostam de mostrar técnica, eles gostam de fazer coisa intrincada, gostam de parte jazz e tudo. Mas os caras estão preocupados em fazer, música, em segunda, metal. Metal. Os caras estão preocupados em fazer metal. Eles não estão preocupados em fazer outra coisa e fingir que é heavy metal. Que às vezes acontece. Por um Atheist eu tenho essa sensação. De que o cara tá... Sabe, bicho? Pra que você botou distorção nisso aí? Pra que você botou distorção nisso aí? Você não tá querendo tocar heavy metal, bicho. Vai tocar outra coisa. Vai tocar jazz e vai ser feliz, bicho. Mas por que você tá botando toda essa distorção? Não tem nada a ver com o som que você tá fazendo. Me dá um pouco essa sensação de muitas bandas dessas de techno death. Bom, quem acha que eu falei besteira, comentário aí, vem defender o techno death, vem defender nego tocando jazz com distorção. Tá aí, a gente bate uma bola nos comentários, né? Eu acho uma droga esse tipo de coisa, mas se você curte e tiver um mínimo de respeito, a gente pode discutir e até de repente você me dá bons argumentos para eu começar a prestar mais atenção, talvez, nisso, né? Ou não, né? Ou você vai me dar argumento para eu ferrar no meu, né? Porque eu vou falar, qual é esse argumento que o cara dá, né? Realmente é melhor ficar com os meus. Bom, mas então é isso. Esse Electrocution é uma das bandas que eu acho que foge dessa coisa autoindulgente desse techno death. Uma banda excelente, esse disco Inside the Unreal.
Eu esqueci de botar essa informação, era importante. Mas, salvo engano, esses caras gravaram um novo dia. Eles voltaram, porque eu acho que eles terminaram na década de 90, gravaram isso e terminaram. Mas eles voltaram e gravaram mais discos aí. Eu não sei se tá bom ou não, eu fico até um pouco assim, com medo de ouvir, sabe? Porque você já, né? Porra, já é difícil o cara fazer um disco de Technodeath bom. Será que ele vai conseguir fazer dois? Tá. Nem o Def conseguiu, na minha opinião. Nem o Chuck Schuldiner, que era genial, na minha opinião, não conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer o Human, que é um disco fantástico, e acabou aí, bicho. Os discos posteriores eu respeito, assim, respeito, um certo sentido da palavra respeitar também, porque eu, assim, acho que também, acho que o Chuck Schuldiner, ele teve um determinado momento aí que ele pirou o cabeção, sabe? E aí ele perdeu um pouco a mão, na minha opinião, assim. Começou a ficar assim. Começou a ficar chato, cara. Então, assim, por exemplo, aquele disco seguinte deles, que é um bom disco, Individual Thought Patterns, né? Que The Philosopher, né? É desse disco. Tem momentos. Cara, The Philosopher é uma baita música. E tem discos, tem momentos muito bons nesse disco. Mas assim, já pra mim caiu em relação ao Human. E o disco seguinte que eles gravaram, que é aquele Symbolic, comigo não desce não, cara. Que ele perdeu o vocal, inclusive, né? O Chuck Schuldiner, ele perdeu o vocal a partir daquele disco, né? Pra mim não desce não, cara. Pode ser assim, ter coisas muito legais do ponto de vista da parte técnica e tudo, mas como música, eu acho bem chato. Tá, tudo bem, tudo bem. Podem me malhar aí, o pessoal que gosta da parte da fase técnica do Def, tá aberto aí pra malhação. Bom, era o único disco que eu ia apresentar, que já é muito pra mim apresentar um disco de Technodeath. Apresentei um aqui que eu acho foda, esse disco realmente eu acho foda, esse Electrocution, e fica também o meu PS aí. Cara, se você, como eu, gosta das coisas mais cruas, as coisas mais ignorantes, né? Porque eu já falei isso várias vezes, cara, assim, eu tento me sofisticar mais, assim, na análise filosófica das coisas e tudo. Agora, o meu gosto musical mesmo é um gosto meio ignorante, o meu gosto musical, cara. Eu gosto das coisas brutas, gosto dos negócios brutos. E assim, então, cara, toda essa parte aí Technodeath eu já acho meio encheção de saco. Mas, cara, ouve esse disco do Cynic, o Phobos, que é o debut deles, né? É um disco do Cynic. E olha, cara, esse disco do Cynic é mais técnico do que o Atheist, e é mais técnico do que os discos técnicos do Death. Cara, mas escuta esse disco. Cara, que puta disco, cara, esse Phobos do Cynic. Que puta disco. Um disco, assim, tecnicamente, um negócio, os caras tocando jazz, não sei o que e tudo. Mas, cara, não sei, cara, aquele disco, tem uma magia naquele disco, cara, que, assim, ele é excelente. Você ouve aquilo e não dá essa sensação de autoindulgência ou de nego tocando jazz fingindo que é death metal, cara. Assim, tem os momentos de jazz, uns negócios assim, cara, mas a música funciona muito bem como heavy metal. Esse é que é o ponto. Eu acho um puta disco esse Phobos. Então, assim, se você, como eu, é um cara bruto, de gosto bruto, dá uma chance, não pro Technodeath, dá uma chance para esse aqui, do Electrocution da Itália, do Inside Unreal, e dá uma chance pro Phobos do Cynic. Depois me diz se é ruim isso.